Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Empoderando Mulheres. Estamos aqui com mais um bate-papo, né, para falar um pouco sobre a cura deste mundo, sobre o momento em que estamos passando, o Brasil e o mundo inteiro. Nós estamos num momento em que precisamos espalhar, né, dirigir muito amor às pessoas, porque acho que o amor vence todo ódio, o amor vence tudo e ameniza os ânimos e a violência e a agressividade. E hoje eu vou falar com uma pessoa que é símbolo desta busca pela paz e dessa transmissão de paz pelo mundo. É ela, a Márcia Mar, lá de Londres. Tudo bem, Márcia? Muito bom estar contigo hoje, Maria Vieira. Meu coração está aí no Brasil, com o maior carinho para o bem-estar de todo o nosso povo maravilhoso. E é bom ter esse diálogo contigo, que assim a gente se conecta, mostrando o amor que a gente tem por todo o povo. Que bom, Márcia. E como que aí de Londres vocês estão acompanhando esse momento no Brasil? Como vocês estão vendo este momento político? É um momento interessante histórico, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Existe um momento que as pessoas pensam a minha verdade é melhor que a tua, e está tendo muito conflito, né? Mas, ao mesmo tempo, todos nós temos a capacidade de ver que, historicamente, o que que faz bem e o que que não faz bem, independente das nossas posições políticas. O que que faz bem para a sociedade, para o meio ambiente, para os diálogos, para a diversidade, para a vida, né? E a gente tem esses momentos assim de simplificações, de achar, entendeu? Eu tô errado, eu tô certo, ou eu tô certo e tu tá errado, aquela coisa assim. E depois a gente vê que é um momento histórico de transição, né? Então, o Brasil, o Brasil é um país tão lindo, tão rico, tão excepcionalmente diverso. A gente tem uma das coisas históricas mais importantes do mundo, que é o sincretismo religioso, a aceitação de que a pessoa tem a sua própria espiritualidade. Nós temos uma herança riquíssima africana, nós temos os povos indígenas, que, na verdade, 80% do meio ambiente do mundo é cuidado por uma percentagem muito pequena de pessoas que são os nossos os povos oriundos de tradições mais antigas, né, dos nossos povos indígenas ou primeiras nações, como se sente melhor chamá-los. Então, tem uma riqueza tão grande de natureza, de recursos, de experimentos, até assim, tem coisas que as universidades estão fazendo, a gente não sabe que podem ser boas para toda a população, porque essas coisas não estão visíveis, mas existe uma inteligência coletiva muito bonita e importante no Brasil, que infelizmente o momento histórico é que, sabe assim, como é que eu posso dizer, Maria? Sabe assim que nas religiões, todas as religiões falam assim, não vale a pena a gente fofocar, né? Porque a gente só fala de experiência se ela é para apontar para a direção que a gente quer ir, não só para ficar sentado analisando e comentando e as nossas formas de fazer certas coisas no Brasil, assim como, né, de repetir críticas e críticas das críticas, críticas da crítica, se torna uma perda de tempo, quando na verdade a gente pode estar unindo todas as nossas perspectivas para criar um bem-estar comum, unindo a Sim. nossa inteligência coletiva, né, Maria, que tem tanta diversidade no Brasil e a vida é diversidade, a natureza é diversidade. Então, o Brasil, historicamente, assim, teve um momento quando eu cheguei aqui na Inglaterra, Maria, foi tão engraçado. As pessoas falavam assim: por que que vocês brasileiros não querem colonizar o mundo? Vocês iam fazer a gente dançar, sorrir, comer fruta e jogar futebol bem. Assim, ótimo, Olha só. sabe? Aí eu falei assim: não, é porque a gente foi colonizado e a gente não gosta de colonialismo, então, tipo assim, não é o nosso barato, entendeu? A gente não quer impor em ninguém, mas se vocês quiserem, são bem-vindos a conhecer o Brasil mais. O Brasil é lindo, abre os braços para o turismo, o ecoturismo agora também tem uma importância mundial, né? E nós temos possibilidade de fazer do Brasil assim um exemplo de ecoturismo. Mas tu imagina os ingleses que colonizaram, que, entendeu? Tem toda essa história do imperialismo e tal. Dizendo assim, por que vocês não querem colonizar a gente? A gente assim muito mais feliz. Sim, a gente tem que parar de colonizar os outros, né, Maria? E como é que tá Interessante aí? isso. Como é que tá aí para vocês assim nessa chegada da segunda do segundo turno, nessa Então, viagem assim histórica? esta semana foi uma semana mais pesada, brava, e a última semana, semana que vem, a gente sabe que também, né? Mas estamos vendo um pouquinho já o STF.
tomar um pouco o pulso, colocar um pouco ordem nas coisas, né? Teve assim 150 reclames de um político que ele perdeu, aí o outro vai usar esse tempo de 150 comerciais para justificar porque foi ofendido injustamente. Então, mas foi colocado isso agora já no final, né? Poderia, se tivesse de repente agido com o tempo, né, com mais tempo, de repente não avançaria tanto essa agressividade, essa disseminação de mentiras e de fake news, né? Então, tá feio por causa das fake news, por causa das mentiras e da agressividade. É tão bonito quando alguém está disputando um cargo e apresenta os seus argumentos, o outro vem e contrapõe, apresenta outros argumentos. Isso faz o país crescer. Eu tenho saudade da época que eu queria assistir debate, porque eu queria aprender, eu queria ver como cada Aham. um colocava ali as suas ideias, mesmo um sendo, né, com umas ideias mais conservadoras e outro querendo uma ideia mais progressista. Era bonito de ver isso. Hoje em dia não dá prazer de ver tanta mentira, tanta agressividade, mas o mais triste de tudo que está acontecendo é agora essa guerra religiosa. A gente sempre teve orgulho de que o nosso país é um país, né, em que tem esse sincretismo religioso, em que todos têm liberdade para manifestar a sua fé, seja ela qual for. E agora a gente tem, né, de um lado, de extrema direita mesmo, as pessoas insuflando os seus apoiadores a quebrar imagens, a entrar em igrejas e a invadir, né? Então, assim, tá feio isso, e está preocupante também. As pessoas estão ficando com medo. Eu acho que o que a gente tem que fazer agora trabalhar nessa questão, em tirar o medo do coração das pessoas e tentar mandar cada vez mais, emanar energia para que essa violência toda se abrande. A gente sabe que só vai se abrandar depois do dia 30 e mesmo assim, de repente, pode ser que aí, depende do resultado, né? Pode ser que aí é que comece, então, uma agressividade mais quebra-pau mesmo, né? Então tá difícil, a gente está apreensivo, mas torcendo, trabalhando muito, lutando muito para que vença quem não vai armar a população, né? Espalhar a agressividade no nosso Congresso para que, né, a população se sinta representado por isso. Então, sabe aquele lado? Todos nós temos dois lados, o lado da luz e o lado da sombra. E se a gente deixar a sombra falar mais alto, nós vamos nos tornar seres que realmente vai para esse lado agressivo. Mas se nós alimentarmos o nosso lado mais humano, de querer bem o outro, de ajudar, de estender a mão, né, acho que a gente tem condições de trabalhar, de mostrar que o Brasil, o povo brasileiro, é um povo que tem essa bondade, que tem esse amor e sempre foi um povo hospitaleiro e sempre foi um povo que teve respeito, né? A fé do outro e a cultura do outro. E a gente precisa Isso, resgatar isso novamente. O dia de Nossa Senhora sim, sim. Aparecida, né, foi um dia marcado por uma ação muito triste e eu espero que isso não se repita nunca mais. Eu imaginei que essas coisas a gente via no livro de história lá na Idade Média e ainda em alguns países do Oriente Médio, por causa dessa, né, questão da religião estar ali entranhada com a política, mas eu achei que no Brasil, nem tão cedo, né, nós veríamos uma situação dessa como estamos vendo agora. E, mas não perco a esperança, tenho esperança de que nós vamos, né, vencer essa batalha, que vamos cada vez mais lutar, mas uma luta sem arma, uma luta com amor, com diálogo e com bastante vontade de ajudar o outro e de realmente implantar aqui os fatos reais e a verdade, não invenções fantasiosas, não mentira, né, para poder denegrir a imagem do outro. E acho que eu Isso falei é, demais, né? eu acho que está falando do coração, e todo mundo sabe que no Brasil, uma das coisas bonitas que a gente tem foi ter conquistado essa liberdade de religião, de crença, né? Desde a escravatura, que a herança que nós temos dos sobreviventes da escravatura é o sincretismo, porque eles não eram permitidos acreditar nos seus próprios deuses, falar a sua própria língua. E isso é uma opressão do colonialismo que é histórica, que fez um mal terrível. A gente ainda está trabalhando com trauma intergeracional.
Então, uma coisa que a gente sabe no mundo inteiro, e todo mundo sabe no coração, no fundo do coração, sabe quando a gente está numa congregação, está todo mundo unido, rezando, fazendo aquela comunhão, né? A gente sabe que qualquer fusão política e religião não pode existir. A divisão de poderes não só existe para prevenir o fascismo e dar liberdade democrática, mas também a liberdade da religião é separada da política. Ninguém, entendeu? Se tu vais num lugar religioso que te fala você tem que votar no X, no Y, significa que ali se quebrou a confiança. Porque realmente o Estado é separado da religião e da crença. Se está junto, como durante o colonialismo, né, que começa a justificar que essas pessoas não são gente, aquelas são, etc., geralmente é por uma exploração, a gente sabe disso. Então não se pode, o povo não pode permitir que nenhuma religião misture religião com política, sabe? O povo não pode, eu acho assim, tem um poder, o povo tem um poder de dizer, olha, isso não é aceitável. Nós estamos aqui para congregar, para rezar, para unir nossa espiritualidade, chegar num outro nível onde as coisas sejam melhores. Não é o momento de ser, né? Existe uma exploração e existe uma confusão quando se envolve duas questões, dinheiro e política, com religião, não pode acontecer. Também as pessoas quando estão numa fase muito forte de medo, que acontece historicamente agora, né? Teve pandemia, está tendo guerra, teve assim, mudanças políticas para melhorar uns certos retrocessos, né? Uma simplificação. Todo mundo quer o bem-estar da sua família, da comunidade, quer que todas as crianças possam ir para a escola, que a educação sejam acessíveis, de boa qualidade e de preferência gratuita para todos, inclusive no nível superior e na escola primária, todos os níveis, porque isso é a inteligência coletiva da sociedade. Então, quando a gente tem um medo muito grande, quando existe escassidade, né? Qualquer sociedade que é fascista ou que tem controle social cria escassidade, porque a pessoa, quando está preocupada com a sobrevivência, pensa que, entendeu, eu tenho menos ou mais que o meu vizinho, alguém vai tirar de mim, então aquela coisa assim do medo, de trabalhar no medo. E nós não podemos permitir no Brasil, né, de certa forma, que isso domine a nossa cultura, porque é um país tão rico de recursos naturais, tão rico de cultura, principalmente nesse tempo moderno que a gente tem, isso que a gente está fazendo esse projeto, esse diálogo, né? É uma coisa bonita, né, Sim, Maria? sim, sim. Nós somos duas brasileiras que amamos o Brasil, que queremos o bem-estar social para o mundo inteiro, sustentabilidade, nessa inteligência coletiva. Tu tem entrevistado mulheres assim de todos os cantos do Brasil e do mundo que são brasileiras falando no bem comum, cada um dando sua parte, né, da inteligência coletiva, assim, a sua narrativa. Então tem tanta coisa que nós trabalhamos assim, para gerar uma herança para as futuras gerações. Então o retrocesso, ele às vezes, principalmente que é uma virada de século, de milênio, o retrocesso às vezes é uma forma de dizer, tá, a gente não sabe o que fazer com o novo, com o futuro, mas a gente está voltando ao passado, o que a gente confia, o que a gente conhece ou reconhece. Mas dá um cansaço tão grande de ver, como tu falaste, tristeza, o sofrimento, a violência, as pessoas não sabendo o que que é verdade, o que que é em verdade, né? O que que é. E geralmente a gente tem que se desconfiar, né? Quando eu estou numa Sim. conversa, né, Maria? Como eu e tu, a gente conversa de vez em quando, e diz assim, eu acho que eu estou muito certa, então realmente talvez seja meu ego que está falando mais alto, as minhas inseguranças, né? Uhum. Então, se a gente não está trocando uma ideia, é alguma coisa, se eu estou fechada e não posso te escutar, tem a ver com a minha insegurança. E a gente, acho que isso é uma inteligência que todo mundo tem quando está nessa jornada espiritual que a gente está na Terra, de saber que a gente está aqui para aprender um do outro, para poder amar um ao outro. E eu tenho muita esperança. O Brasil é fenomenal. Então, o Brasil, durante um tempo, foi um grande orgulho no exterior. Quando eu te falei que os ingleses perguntavam por que que vocês não vêm nos colonizar, Né? já que a gente colonizou e fez uma bagunça, por que que vocês não nos colonizam? Assim, a gente não quer isso para o futuro, a gente quer uma coisa muito melhor. Com mais igualdade, com serenidade, com beleza, com trabalho que a gente faz, né, Maria, de representação das mulheres, que trazem uma alternativa para o discurso, que a gente pode dar uma virada geral nisso tudo e viver numa sociedade que é muito mais uma sociedade dos cuidados, da comunhão em comum, da diversidade, da apreciação da diversidade. Outra coisa que o Brasil é famoso, não só pelos seus recursos naturais, mas exatamente isso, pela beleza da nossa diversidade. Agora os protestos são um pouquinho feios, como tu falaste, são tristes, né? Essa coisa da violência, da intolerância.
Mas há um tempo atrás, vou te dizer que aqui, às vezes, quando tinha protesto, sabe, às vezes na frente da embaixada, as pessoas de várias, né, disposições diferentes e tal. Aí passava ônibus turístico, aquela coisa em inglês, passava assim, nossa, é festival de quê? É um protesto. Era protesto, A não gente tá era brigando, festival. mas é assim, com tambor, cantando, aquele lado cantava, aquele lado, esse lado cantava. Então, as pessoas, quando olham pro brasileiro, pensam assim, nossa, é festa. E a gente fala, não, vocês não estão entendendo, a gente tá, na verdade, brigando, não Protestando. brigando, mas, tipo assim, tá tendo, protestando, e a gente tem posições diferentes, mas ninguém vê isso, vê só a beleza do nosso conjunto, que é super assim, a gente tem uns sorrisos maravilhosos, nós temos ritmo, nós temos inteligência, arte, música, entendeu? Eles veem isso, assim, no exterior, entendeu? Vê assim, o que que tá acontecendo? Assim, não, não, vocês não estão entendendo, a gente tá tendo um protesto, assim, mas que lindo, posso entrar no barato aí? É que protesta batendo tambor, cantando, É, fazendo L. Olha que protesto bonito, que maneira mais interessante. E essa beleza, né, da nossa população, essa beleza do brasileiro, que eu acho que é importante, precisa ser preservada, né? Esse amor um pelo outro, esse amor pela pátria. Agora, o amor pela pátria, ele é algo singelo, não é algo para ser usado politicamente, é algo para ser sentido mesmo por cada cidadão, né? Que tem orgulho mesmo do seu todos, país. Esse nosso Brasil está precisando resgatar um pouquinho esse respeito pela pátria, né? Porque amor por ela todos nós temos. Agora precisa resgatar o respeito pelos símbolos da nossa pátria e pela pátria como um todo, pelas pessoas, né? Um e com o tem outro. inteligência de estabelecer novos símbolos também, tipo assim, como tu falaste, né, a bandeira, as camisetas, isso pertence a todos os brasileiros, mas também outros símbolos que a gente está começando a criar. Por exemplo, quando a gente fala da América Latina, a gente já conversou sobre isso, a gente pode trocar o nome porque a América Vespucci não representa quem Não, nós somos hoje em dia. Nós não somos mais escravizados ou colonizados, nós somos independentes e nós somos uma civilização nova no século XXI. Em termos desse binarismo que a gente tem no Brasil, é esse ou aquele, ou é esse, aquele, é meio tipo assim, sabe, a novela das oito, a gente tem que pensar nas propostas políticas, entendeu? E outra coisa, hoje em dia, com tecnologia, eu sei que tem muito fake news, mas fica muito mais fácil de se ver estudos epidemiológicos para saber realmente, em termos de saúde, quantas pessoas sobreviveram isso ou morreram daquilo durante aquele período de tempo. Quanto que a escola sim. foi entendeu, que lidou com essa questão, aquela de aprendizado durante esse período de tempo. A gente tem como analisar estatisticamente o que funciona e o que não funciona. Então, certas coisas não é uma questão de opinião mais, sabe, Maria? Não é assim, eu acho isso, Maria, tu acha aquilo, a gente vai brigar. Não, a gente pode estatisticamente pedir um governo transparente, seja qual for o governo, que nos dê as estatísticas do que aconteceu durante o período em que certas mudanças de legislação ou certas novas implementações políticas foram colocadas. A gente tem como hoje analisar e tem como ser transparente, não precisa ser nada atrás das portas. Nada secreto, Porque né? a gente tem veículos de comunicação e é até uma coisa assim, sabe? Se eu fosse política, se fosse, entendeu? Na verdade, eu sou embaixadora da paz, eu amo todas as pessoas e falo simultaneamente com qualquer pessoa, qualquer língua humana. Mas eu sempre falo, quando as pessoas brincam comigo, eu falo assim: olha, se um país, por consenso, me convidar para ser presidente, perfeito, eu vou e faço trabalhos a servir a população. Porque o que é o governo? São as pessoas que estão ali para servir e Sim. na sua humildade estão ali para dizer, nós não sabemos tudo, mas nós vamos ver, entendeu, com especialistas nessa área, naquela área, como lidar com a questão do meio ambiente, como lidar com a questão de limpar a terra, as águas que foram poluídas, de como se pode preservar os territórios indígenas, os quilombolas, as culturas, e ver assim, o que vende no turismo, sabe, de uma forma inteligente, não que mas é tipo assim, como é que dá sustentabilidade para o país, para as comunidades, que tipo de implementações, na verdade, fazem diferença para o bem comum social. E isso é uma coisa que a gente pode ver em estatística, não é mais opinião, sabe? Antigamente as pessoas tinham opinião que achavam que a realeza é perto de Deus, por isso podia pegar tudo o É. que era de bem comum, né? Depois Uhum. diziam, não, são os inteligentes. Na verdade, quando se fala assim, meritocracia no Brasil, assim, quem ia para a universidade há um tempo atrás era só quem tinha acesso, porque já tinha um acúmulo de coisas, estão na exploração. Aqui, por exemplo, né, quando a gente olha assim, a Tate Modern tem isso, a gente sabe que a Tate é relacionado com açúcar, que é relacionado com a escravatura, então, tipo assim, a gente sabe que certas famílias tiveram mais porque estavam explorando os escravos, né? E hoje a gente também sabe que isso acontece, que certas famílias têm mais
Tem história que uma história muito linda, assim, que uma pessoa sagrada, assim, maravilhosa, me contou. Ele é capoeirista e ele me contou, ele disse que veio do interior com a família, que eles trabalhavam numa plantação, eles nunca tinham o suficiente para comer, e todas as crianças trabalhavam na plantação. Então, é uma situação meio feudal, assim, sabe, de ser escravo do dono da terra, né, de certa forma. E tu Aham. trabalha, trabalha e não tem o suficiente para comer nem para comprar a terra. Então, a família resolveu ir para São Paulo. E a família chegou em São Paulo e a mãe trabalhando, as crianças trabalhando, o pai trabalhando. Ele fez assim, inventou uma bicicleta, fez uma carrocinha com doce que vendia lá, sabe, perto da estação. Assim, todo mundo inventando as suas coisas. Aí chegou um momento que ele estava quase entrando no crime, porque ele não acreditava, isso não é possível, a gente trabalha todos, desde pequenininho, a gente nunca tem o suficiente para comer, que país é esse? Né? Que país é esse? E quando ele ia começar, sabe, tá considerando aquela coisa de entrar no crime, assim, que estavam convidando ele, era que é uma forma de ganhar dinheiro, ele disse que o irmão dele pegou ele pelo ombro e levou ele para capoeira. E aí ele encontrou uma profundidade muito maior, solidariedade, comunidade e também a questão do sofrimento e da luta interna que ele sentia, né, das injustiças sociais. Ele falou assim, Márcia, que país que a gente está? Se uma família inteira trabalha tanto no campo quanto na cidade e não tem o suficiente para comer. E naquele momento ele não estava nem falando assim, sabe, que mundo é esse? Que país é esse, né? É. Se as criancinhas estão trabalhando na roça e depois vão para a cidade, estão ali se engraxando sapato, fazendo isso, e não tem o suficiente para comer. Eles que ficavam tristes, eu chegava em casa, eu via todos os irmãos chegando, era uma família grande, sabe? Todo mundo trazendo uma comidinha, uma coisinha e tal, e nunca era o suficiente para comer, sempre aquela preocupação, o que que a gente vai comer amanhã? Ele falou, como é que a gente vive assim? O que que é o mundo se a gente vive assim, né? Uhum. E ao mesmo tempo a gente tem comida sendo jogada fora, a gente tem destruição da terra, tem várias coisas acontecendo. Então, essa sinceridade que eu acho que todo mundo tem, eu acho que qualquer pessoa do povo brasileiro, de qualquer classe social, entende. A gente não pode envenenar a terra, a gente está cuidando dela, a gente está aqui para servir uns aos outros, para sentir a beleza uns dos outros, sabe? Assim, de apreciar. E esse é o mundo que a gente quer ter, esse é o Brasil que a gente quer ter, e que as crianças não precisam ter que trabalhar, elas vão para a escola e as Uhum. crianças podem ir para a escola gratuita e podem desenvolver sua capacidade infinita maravilhosa, que a gente sabe que a criança tem uma capacidade infinita, entendeu, de aprendizado, e transformar. E essa comunhão e essa congregação social é muito maior do que qualquer congregação política, religiosa, de qualquer perspectiva, porque nós somos assim, sabe, cada um de nós é parte, assim, sabe, dessas várias perspectivas para se olhar e para se amar, para ver a beleza um do outro. Essa são as multifacetadas partes de quem nós somos, a totalidade do nosso ser. E eu acho, Somos Maria, que tem uma seres nova era para interligados começar. também. É, somos seres. Completamente. Que a gente conversava, né, mas o interser, nós somos o interser também, que no terceiro social, é esse encontro que a gente tem, e tem a Maria e tem a Márcia, mas quando tem a Maria e a Márcia já é uma outra história também. Quando tem a Maria e a Márcia, assim, uma grande população de mulheres que tu apoia, né, no serviço que tu presta à sociedade, entrevistando mulheres que têm as suas histórias, as suas vozes, e isso vai ser um arquivo muito importante cultural para o futuro. Então, eu acho assim que isso é a comunhão, isso são os fatores que a gente leva em consideração quando a gente pensa o que é uma congregação, é sair de si e estar com o outro. E nesse Olha que momento a gente se lindo. transforma. Que Isso. lindo. Você falou de duas coisas importantes aí. Primeiro, né, esse trabalho na liderança com mulheres. E o segundo, educação. São dois pontos fundamentais, eu acredito, para mudar o nosso Brasil. Eu acho que a gente muda com a educação. A vida toda eu trabalhei como educadora. Comecei na escola particular, trabalhei por 20 anos na escola particular. Depois de uns 15 anos que eu estava no particular, eu quis conhecer o ensino público, porque desde os meus 13 anos eu estudo em escola particular, eu estudei a vida toda em escola particular e depois fui trabalhar. Né? Eu estudava, por exemplo, no Colégio das Freiras e comecei a dar aula no Colégio Marista, né, dos Irmãos Marista, então era um colégio religioso. E aí eu queria conhecer, depois de uns 15 anos trabalhando com escola particular, eu queria conhecer a realidade do ensino público brasileiro, que tanto falavam, né? Eu falava, se o que eu faço aqui eu puder desenvolver lá, eu vou contribuir muito. E aí resolvi, né, entrar no ensino público para conhecer e trabalhar
né? Eu trabalho com arte e trabalhar com arte é maravilhoso, né? É o que tem de você ver ali o potencial criativo de cada ser humano. Então, isso me encantava demais. Eu ficava feliz em ver a criança criar, o adulto, o adolescente, dei aula também na faculdade e ver o jovem ali criando, né? Então, é muito bom. Na faculdade eu dava aula de teatro para o curso de letras. Estava indo para ensinar, para aprender e para ver a criatividade de cada um sendo expressa. Então, aquilo me encantava. E eu acho que a educação é um dos caminhos para a transformação. E nós, infelizmente, né, as nossas universidades sofreram um golpe agora, onde todos os recursos da universidade foram retirados, né, por este governo, e as universidades agora estão sem recurso nenhum. E elas precisam terminar o ano e até o ano que vem, né, trabalhando aí. Todo mundo precisa concluir o seu ano letivo. E eu falo que educação é muito importante, então a gente precisa pensar num governo que dê importância para a educação, tanto para a criança, como para o jovem, como para o adulto, porque aí a gente transforma o mundo. Você falou também, né, nas mulheres, esse trabalho com a liderança feminina. E nós mulheres somos maioria nesse país. Precisamos, eu sei que é um ambiente muito agressivo, é um ambiente masculino demais e todas as mulheres que entram na política falam que sofrem muito, né, que é sofrido, não é fácil, mas nós não temos medo de sofrimento, porque a gente trabalha e vence batalhas e faz um milhão de coisas. Então, nós precisamos entrar na política. Então, faço um apelo para as mulheres que estão nos assistindo, vendo esse vídeo. Somos mais de 50% da população. Precisamos estar na política também desse país. Precisamos estar no judiciário desse país também, para que a nossa justiça não seja manipulada. Então, a gente precisa de mais mulheres também nesse campo do judiciário brasileiro, para a gente deixar a coisa mais humanizada, tanto na política quanto no judiciário. Você vê assim também, Márcia? Certamente, a posição das mulheres no mundo, porque assim, ó, não foi nem reconhecido o trabalho das mulheres durante todos esses séculos, milênios, nem foi entendido, mas as mulheres é que preservam a vida. Nós estamos entrando numa era ecológica, independente dessas dificuldades que a gente está passando politicamente no mundo inteiro. A gente tem que vir com uma solução para preservar a biodiversidade do mundo, uma solução inteligente. E isso é uma mistura da posição acadêmica, mas também dos povos indígenas que têm já uma tradição de cuidados com a terra, das mulheres que já sabem que cuidaram, entendeu, da vida durante todos esses séculos sem serem nem pagas nem reconhecidas, mas na verdade a preservação da vida só aconteceu por causa das mulheres e do investimento que as mulheres fazem nisso, né? Cuidar da roça, cuidar das crianças, cuidar da vida em geral, né? As enfermeiras, as cuidadoras, tudo isso faz uma diferença enorme, as faxineiras, tudo isso faz uma diferença enorme para a existência da terra, para a existência da vida. E agora o que está acontecendo, Maria, que eu acho extremamente excitante e importante de levar em consideração nas nossas decisões no Brasil e no mundo, é que está havendo uma revolução de comunicação, tanto que a gente está se comunicando, mas também de inteligência artificial, robótica, a gente pode imprimir órgãos, tem toda uma pesquisa de genética, epigenética, as coisas estão mudando radicalmente. Então, a questão é o seguinte, é a distribuição. Todo mundo tem que ter acesso a toda essa riqueza intelectual que a gente está tendo. Todo mundo tem que ter acesso, e é fácil fazer isso. É uma questão só da gente acreditar que é possível, porque existe abundância e escassidade como sistemas de crença. Como no Brasil existe comida suficiente e muita comida jogada fora, no mundo inteiro, aquela coisa assim. Então é só uma questão de cuidar da distribuição, como é que nós vivemos socialmente, em termos de como nós lidamos com os nossos recursos, né? Sim, Mas também existe a questão de que no futuro o trabalho que a gente hoje considera como trabalho vai se tornar irrelevante, porque muitas coisas a inteligência artificial, como também a robótica, vai poder fazer muito melhor do que nós fazemos. Então, o que que nos resta, como tu falaste? O desenvolvimento intelectual, assistido também e apoiado pela informação que está muito mais acessível, e a criatividade. Essa é a nossa inteligência coletiva do futuro. Por sim, isso eu acho assim, uma coisa que a gente pode levar em consideração é que o Brasil culturalmente é muito rico.
principalmente, especialmente por causa da sua diversidade. Cada tribo indígena no Brasil tem uma cultura, uma cosmologia, uma beleza. Nós aprendemos tanto, eu e tu, Maria, né, no processo Sim. de estarmos fazendo a curadoria das mulheres africanas de de países de língua portuguesa e as nossas mulheres brasileiras, inclusive indígenas, de que cada grafismo na pele, nas cestas, é simbólico, é uma linguagem que tem toda uma associação cultural, e a gente tem que resgatar essa cultura, porque é isso que o futuro vai estar observando a diversidade cultural e como ela complementa, não assim que o teu Deus é melhor que o meu Deus, não é como a evolução das crenças aconteceram, como elas se complementam, como que as cosmologias elas têm uma forma de contar como o pensamento evoluiu do ser humano. O Uhum. nosso cérebro tá para ter um salto qualitativo enorme no momento. E a gente está meio que se agarrando do que a gente conhece, entendeu? Aquela coisa assim, que as pessoas querem voltar para o passado porque o mundo está mudando muito rápido, é isso que está acontecendo. Só que essa mudança só depende de nós para ser melhor. E com a representação das mulheres na política e em todos os setores sociais, nós trazemos um discurso diferenciado, uma presença diferenciada. Então, quando nós somos maioria, porque assim, ó, igualdade tem dois níveis, né? Tu vai fazer uma recompensa do passado, então teria que ser 100% de mulheres por 100 mil anos, no mínimo. Mas o É. que nós queremos é igualdade, pelo menos proporcional. Quando nós estamos em maioria, como o nosso grupo, né, que nós conversamos isso, Maria, de que o nosso grupo de mulheres não há conflito, só há inteligência que se aprimora na medida que A nós estamos nos troca. complementando, a troca, a Muita cura, o troca. O que eu amor. sei complementa o que você sabe, o que você sabe complementa aquilo que eu sei, a gente troca ideia, a gente cresce cada dia mais e aprende. Então, isso foi o que nós aprendemos como grande lição nesse Eclodir, né, do Coletivo Cultural de Mulheres, que a gente trabalhou mais de um ano aí. E vai dar frutos ainda pela frente, né? A gente vem com o trabalho Muito aí mais, para. muito mais. E é lindo a nossa jornada, ela é uma jornada muito bonita, que é uma jornada colaborativa, e isso é muito especial e bonito, porque quando não há conflito, o que que é? A felicidade, a amor, a Isso. ternura, a expansão das emoções, emoções que são elasticidade emocional. E Sim. até no nosso grupo, uma das nossas grandes companheiras faleceu, e uma coisa que eu quero lembrar a todos os nossos amados brasileiros queridos que estamos passando por essa fase política, não briga com seu vizinho, com seu colega, porque no final das contas, se eles morrem amanhã, você se arrepende. Tudo que sai da nossa boca representa quem nós somos, não o que a gente está direcionando a palavra.